O que há de verdade na história de que Schelotto está a um passo de virar técnico do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essa história. Quero falar também sobre uma disputa entre São Paulo e Corinthians por Nicão, meia atacante do Atlético Paranaense. Vou te falar ainda sobre o interesse do Olympique de Marselha em Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Será que o treinador alviverde pode deixar o Palmeiras assim que o Mundial acabar? Para completar, atualizações sobre os jogos da rodada desse meio de semana, com vitória do Corinthians que está na fase de classificação ou na zona de classificação para a Libertadores da América, Fluminense encostando no São Paulo e o Atlético Mineiro praticamente fora da briga pelo título. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações, só pedir para se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fiquem também ligados nessa dica super importante que eu tenho para dar para vocês. Passando para contar que esse vídeo é patrocinado pela agclub7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. Na agclub7.bet você aposta com segurança, encontra as melhores cotações e ainda ganha crédito de volta independentemente do resultado final. Isso mesmo, acertando ou errando você recebe uma quantia de volta para garantir mais apostas pelo site nas várias modalidades. Tem futebol, basquete, esportes, entre outros. Se cadastrando agora no link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$7 e garante mais 100% até R$200 em crédito no seu primeiro depósito. E o melhor é que o crédito de aposta na agclub7.bet não tem rollover, ou seja, não tem aquele monte de regras. É só apostar com cotação total acima de 2,50 e aproveitar os resultados gerados. Na agclub7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense em grande fase no Campeonato Brasileiro. Vitória por 1-0 contra o Bahia na noite dessa quarta-feira em Salvador. O gol do Fluminense foi marcado por Luiz Henrique, de apenas 20 anos de idade. Terceira vitória seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time é o quinto colocado com 56 pontos, só 2 pontos atrás do São Paulo. Ou seja, o tricolor correndo enorme risco de deixar o G4. Por que o G4 é tão importante? Porque ele assegura vagas diretas na Libertadores, ou seja, você não precisa disputar aquelas pré-Libertadores sempre complicadas com jogos de mata-mata que podem te tirar da fase de grupos da Libertadores da América. Importante falar que o Bahia estacionou no 15º lugar, 36 pontos conquistados, pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, isso porque o Sport e o Fortaleza ainda jogam. O Fortaleza recebe o Curitiba e o Sport visita o Botafogo. Jogos nessa quinta e sexta-feira. O Bahia vai ter de torcer contra os seus adversários para se manter fora da zona do rebaixamento. Para completar, preciso te falar sobre um jogo bem importante do Bahia no próximo sábado. O Bahia recebe o Goiás na Arena Fonte Nova. Vai precisar vencer para se deslocar, para se distanciar da zona do rebaixamento e para impedir que o Goiás se aproxime. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Goiás. Para completar já o jogo contra do Fluminense, é contra o Atlético Mineiro, outro jogo pesadíssimo, de dois times na parte de cima da tabela. O Fluminense manda essa partida na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre o Corinthians com notícia boa. O Timão venceu de virada o Ceará por 2-1, confronto direto na briga por vaga na pré-Libertadores. Nesse exato momento, o Corinthians é o 8º colocado, ou seja, o último que garantiria vaga para pré-Libertadores. Resultado super importante, especialmente pelo começo do jogo, complicado. O Fabinho, volante do Ceará, abriu o placar de cabeça, ainda no primeiro tempo com um pênalti sofrido pelo Gabriel e convertido pelo Fábio Santos. O Corinthians chegou ao empate. E no finalzinho da primeira etapa, o Mosquito foi à linha de fundo pela direita, cruzou e o Léo Natel fez o 2-1. Resultado que foi mantido na etapa final. Segundo tempo em que o Corinthians foi melhor do que o Ceará, criou inúmeras oportunidades, criou-se até um confronto direto entre o Ramiro e o Richard, Ramiro volante corintiano e o Richard, ex-goleiro do São Paulo, que é hoje titular do Ceará, barrando o Fernando Praz. O Praz tem assistido aos jogos do Ceará do banco de reservas. Disse que o confronto era direto porque o Ceará tem 45 pontos ganhos, a mesma pontuação do Corinthians até o início da partida. Como o Corinthians venceu, ele pulou para o 8º com 48 pontos ganhos. Olha, dá uma olhada na disputa pesadíssima por vaga em Libertadores ou nessa pré-Libertadores. Corinthians tem 48, é o último time na zona de classificação. Bragantino tem 47, Braga que venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. Santos tem 46, Santos empatou com o Grêmio, jogo legal
no Rio Grande do Sul. Estava 3-1 para o Grêmio, o Santos foi buscar o 3-3 com 2 pênaltis, mesmo com um jogador a menos. Então, falei de Corinthians 48, Bragantino 47, Santos 46, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense, todos com 45. O Atlético Paranaense ainda entra em campo nessa rodada e enfrenta o Internacional nessa noite. O Corinthians tem um jogo a menos do que os demais adversários, é uma partida que não foi disputada da última rodada. Só para destacar alguns pontos dessa partida, dessa vitória contra o Ceará. Gostei mais uma vez da atuação do Gabriel, que sofreu o pênalti do primeiro gol e participou de maneira bem ativa dos lances na construção das jogadas, bem diferente daquele Gabriel que só destruía de outros tempos. Para completar, vale também lembrar que o Corinthians só volta a campo na próxima quarta-feira. Mais um jogo bem pesado, Corinthians e Atlético Paranaense, jogo na Arena, jogo valendo demais para os dois times que estão nessa busca por vaga na Libertadores. E se a quarta-feira começou muito bem para o torcedor atleticano, com direito à contratação do Nacho Fernandes, informação que eu trouxe com exclusividade aqui no canal do Nicola, e com outra decisão da Justiça, que condenou o Fred a pagar 10 milhões de reais ao Atlético Mineiro num processo bem antigo, decisão definitiva. Depois dessas duas grandes notícias, uma tragédia. O Atlético perdeu por 1-0 para o Goiás em Goiânia e praticamente deu adeus ao título do Campeonato Brasileiro. O Atlético só vai ter alguma mínima chance se Internacional e Flamengo também perderem na noite dessa quinta-feira. O gol do Goiás, o gol da vitória do Goiás foi marcado pelo Índio, primeiro gol como profissional que o Índio marcou em toda a sua carreira. Vale a lembrança de que no ano passado, pelo time sub-20, o Índio já havia marcado em cima do Atlético Mineiro. Com o resultado, o Galo estacionou nos 60 pontos e pode ver o Internacional abrir 8 pontos de vantagem caso vença o Atlético Paranaense nessa quinta-feira. Seriam 8 pontos de diferença só para 4 rodadas daqui até o fim do campeonato, ou seja, o Atlético foi em situação extremamente complicada na briga pelo título. Inadmissível perder para o Goiás da forma como foi o jogo. O Savarino até abre o placar no comecinho da partida, o gol é anulado, o Goiás chega ao gol da vitória numa cabeçada do Índio, que é um cara baixinho, ele subiu praticamente livre entre o Júnior Alonso e o Arana. O Atlético pressionou, criou, teve um lance no segundo tempo com 2 bolas na trave no mesmo lance, mas não teve a capacidade para converter as chances criadas. Jogo em que o Atlético trocou mais de 700 passes contra cerca de 200 passes do Goiás. O Atlético teve toda a bola do mundo, mas não conseguiu converter as chances criadas. E aí eu queria destacar a péssima campanha do Galo, de Jorge Sampaoli, como visitante. Esse é o grande problema do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Galo tem só a 12ª melhor campanha fora de casa, são 18 pontos conquistados em 17 jogos. Só a título de comparação, se o Galo fez 18 pontos fora, o Flamengo tem 33 e o São Paulo tem 26. É por causa desse desempenho horroroso que o Atlético dificilmente vai brigar pelo título. Por último, vale a lembrança de que teremos nessa quinta-feira Flamengo e Vasco, jogo, um clássico do Rio de Janeiro, em que o Flamengo aparece como favorito pelo momento do Vasco, e Atlético Paranaense e Internacional, o Inter precisando vencer na Arena da Baixada. Torcedor atleticano já tem a lição de casa, torcer contra Flamengo e Inter. Bora falar agora sobre Abel Ferreira, torcedor do Palmeiras, anda em lua de mel com o clube, só boas notícias, título da Libertadores da América, muito dinheiro entrando, lista de reforços para a próxima temporada, enfim. Em meio a tanta coisa boa, surgiu uma preocupação. Nessa quarta-feira foi confirmada uma informação que veio da França de que o Olympique de Marselha quer Abel Ferreira. O Abel é um dos pretendidos, não dá para cravar que o Abel é o preferido. E na terça-feira já houve uma primeira consulta de um representante do Olympique de Marselha em relação ao staff do Abel. Para entender as condições dele, quanto custaria para tirá-lo do Palmeiras, se o Abel teria interesse em assumir o Olympique de Marselha, o Olympique que perdeu o André Vilas-Boas, o técnico português decidiu pedir demissão depois de uma série de problemas internos. O time vinha de 5 jogos sem vitória, com 4 derrotas e um empate. Momento delicado no campeonato francês, embora o time ainda esteja bem distante, por exemplo, da zona do rebaixamento, era o 9º colocado até o início da rodada de meio de semana. Pois bem, o que o Abel Ferreira respondeu através de seus representantes? Que nesse momento nem quer conversar com o Olympique de Marselha ou com qualquer outro clube, está extremamente focado na decisão do Mundial de Clubes, Mundial que começa para o Palmeiras nessa quinta-feira, quando o Tigres do México enfrenta o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. O jogo está marcado para as 11 da manhã e sai desse confronto. O vencedor desse confronto enfrenta o Palmeiras na semifinal do Mundial no próximo domingo. Então, a resposta do Abel foi:
até o fim do Mundial de Clubes da FIFA, não converso com absolutamente ninguém. Se o Olympique de Marselha esperar até o fim do Mundial, a partir daí o Abel pode tentar entender as condições para a partir daí iniciar conversas. Dá para assegurar que o Abel está extremamente feliz com tudo que tem vivido no Palmeiras. Foram só 3 meses de muitas vitórias, de conquistas, o título da Libertadores da América, uma relação espetacular com os jogadores. Ele é extremamente admirado pelo torcedor. Não seria simples, não seria qualquer proposta que o tiraria do Palmeiras. Importante contar que a multa rescisória no contrato do Abel com o Palmeiras é de 1 milhão de euros, ou seja, se o Olympique de Marselha quiser contratá-lo e tiver o ok do técnico português, o time francês vai ter de desembolsar essa grana, cerca de 6 milhões e 400, 6 milhões e 500, depende muito do câmbio, para o Palmeiras como compensação. Só para arrematar, vale a lembrança de que Jorge Sampaoli, Lucien Favre, Maurício Sarri e Rafa Benítez são outros técnicos especulados pela imprensa francesa como possíveis substitutos para o André Villas-Boas. Ou seja, não dá nem para dizer que o Abel Ferreira está sozinho nessa disputa. Tem vários outros técnicos bem grandes concorrendo e essa definição talvez nem seja tão rápida. Bora falar agora sobre Guillermo Barros Schelotto e que história é essa de que ele está a um passo de virar técnico do São Paulo. Informação que foi divulgada pelo repórter da ESPN na Argentina, o Diego Monroig. Ele é setorista do Boca Juniors e da seleção argentina, é bem respeitado por lá. E ele entrou ao vivo num programa da ESPN na Argentina, assegurando que houve uma conversa entre o Schelotto e a diretoria do São Paulo e que agora o Schelotto só aguarda pela resposta da diretoria tricolor para se tornar o novo treinador do tricolor. Cheguei a ver o vídeo em que o Diego informava a respeito dessas negociações, dessas conversas entre São Paulo e Schelotto. E ele cometeu um equívocozinho importante, falou que era o Lugano quem faria o contato em nome do São Paulo com o Schelotto. O Lugano está fora do São Paulo, todo mundo já sabe, só o repórter da Argentina que ainda não tinha conhecimento dessa história. O que há de verdade em relação a Schelotto e São Paulo? O Schelotto vem sendo oferecido ao tricolor já há algum tempo. No ano passado houve a sugestão de representantes brasileiros, naquele momento o São Paulo não tinha interesse. Nesse momento dá para dizer que a conversa é um pouco mais quente. O nome dele foi sugerido e depois do empate do São Paulo com o Curitiba, cheguei a contar para vocês que o São Paulo já havia decidido que não mais ficaria com o Fernando Diniz, o Diniz ficaria no máximo até o fim do Campeonato Brasileiro e que a partir daquele momento o São Paulo começaria a procurar novos técnicos. Foi depois do empate do São Paulo com o Coxa que houve uma conversa por telefone entre o Schelotto e dirigentes do São Paulo. Os São Paulinos queriam entender um pouquinho do perfil, da filosofia, o que o Schelotto pensa de jogo, se ele gostaria de vir trabalhar no futebol brasileiro. Foi só um primeiro contato. Posso te assegurar, baseado no que eu vi de pessoas do São Paulo, que não há uma proposta formal do tricolor ao Schelotto, embora o técnico argentino de 47 anos de idade tenha dado todos os sinais de que gostaria de comandar o São Paulo. Técnico que começou sua carreira no Lanús, passou pelo Palermo, ficou no Boca de 2016 a 2019 e passou uma temporada e meia seguinte no LA Galaxy dos Estados Unidos. Está desempregado, continua nos Estados Unidos. Cheguei a trocar mensagens com o Schelotto, estou tentando convencê-lo a fazer uma entrevista. Se rolar, conto para vocês a respeito de perguntas. Até vou pedir para que vocês mandem as perguntas para que eu possa repassar para o treinador argentino, que foi muito bom jogador, chegou a vestir a camisa da seleção argentina, do Boca Juniors, e como técnico tem bons trabalhos, como por exemplo no Boca, quando foi finalista da Libertadores perdendo para o River Plate. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que hoje a prioridade do São Paulo segue sendo o Miguel Ángel Ramírez. Negociação com o Ramírez é um pouco mais complicada, depende de uma rescisão do contrato com o Internacional. Enquanto isso, o São Paulo conversa com outros treinadores. Te contei ao longo da quarta-feira que o São Paulo consultou o Marcelo Gallardo e ouviu do técnico do River Plate a pedida de $1 milhão por mês de salário. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui. Outras prospecções estão acontecendo, o São Paulo quer entender e identificar as possibilidades de mercado e nesse momento trabalha na busca por um técnico estrangeiro. Bora fechar o vídeo falando sobre Nicão, meio atacante de 28 anos de idade, está 6 temporadas no Atlético Paranaense e o ciclo dele está bem perto do fim. O contrato termina em dezembro e o Nicão desde o ano passado tenta convencer o Mário Celso Petralha, que é o cara que manda no Atlético Paranaense, a liberá-lo. No ano passado chegaram a um acordo que se pintasse uma proposta de pelo menos $1,5 milhão, o Atlético liberaria.
Acho que esse valor ficou muito salgado, levando em consideração que a gente já iniciou o ano de 2021 e ele está a 11 meses do fim do contrato. Ou seja, se o Nicão esperar até metade do ano, ele assina um pré-contrato e deixa o Furacão de graça a partir de janeiro do ano que vem. A tendência é de que o Atlético ceda um pouquinho e negocie o Nicão por um valor um pouco mais baixo. E a Nadia Mauad trouxe uma informação importante que dá conta de que Corinthians e São Paulo procuraram recentemente o staff do Nicão e também o Atlético Paranaense para demonstrar a intenção em contratá-lo a partir de março. A ideia do Corinthians é envolver jogadores. O Corinthians não quer colocar dinheiro para contratar o Nicão, até porque passa por dificuldades financeiras. Então cederia alguns jogadores por empréstimo ou em definitivo, dependendo da composição, para trazer o Nicão como reforço. O interesse do Corinthians não é novo, tá? É bem antigo, por sinal. Já foram pelo menos 3 ou 4 janelas em que o ex-presidente André Sanches tentou a contratação do Nicão, todas as vezes sem sucesso. Paulo Pitombeira é o representante, é um empresário do Nicão e é alguém que briga há bastante tempo para tentar levar o Nicão para o Corinthians. O São Paulo entrou mais recentemente nessa briga, por sugestão do Muricy Ramalho, com a aprovação da diretoria. O São Paulo entende que pode ser uma aquisição importante de um jogador com personalidade, que foi fundamental, por exemplo, nas conquistas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, recentemente adquiridas pelo Atlético Paranaense. E o São Paulo também tem interesse, quer entender um pouco mais as condições. O São Paulo entrou mais recentemente nessa briga. Tem ainda um terceiro interessado, o Kashiwa Reysol, time do Japão, que monitora, conversa, busca informações e pode formalizar nos próximos dias uma proposta. A única coisa que dá para cravar é que Nicão vive seus últimos dias com a camisa do Atlético Paranaense e aquele que fizer a melhor proposta vai acabar levando o meio atacante de 28 anos de idade. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações. Vale lembrar que a live que a gente está fazendo nos meios de semana vai ser nessa quinta-feira, depois dos jogos do Internacional contra o Atlético e do Flamengo contra o Vasco. Vocês todos estão convidados. Antes, obviamente, tem vídeo à tarde para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.